E se os maiores heróis da fé não fossem aqueles que pregavam para multidões, mas aqueles que, em silêncio, plantavam sementes dentro de casa? Quantas vezes olhamos para os grandes nomes da Bíblia e esquecemos que, por trás deles, existiram pessoas anônimas, quase invisíveis, mas que carregavam um poder espiritual capaz de mudar destinos inteiros? É exatamente nesse ponto que entram duas mulheres que, para muitos, passam despercebidas nas páginas das Escrituras: Loide e Eunice, a avó e a mãe de Timóteo. Seus nomes são curtos, aparecem pouco, mas a marca que deixaram é profunda e eterna. Imagine a cena: um jovem chamado Timóteo, reconhecido por Paulo como alguém de fé sincera, firme e corajosa. Mas antes de Timóteo se tornar esse grande cooperador do apóstolo, havia um alicerce sendo construído, tijolo por tijolo, em seu coração. Esse alicerce não nasceu de títulos religiosos, nem de grandes plataformas, mas de uma fé transmitida dentro do lar. Uma fé viva, prática, ensinada nos detalhes da rotina, sustentada em oração e exemplificada dia após dia. Foi assim que Loide, como avó, e Eunice, como mãe, fizeram a diferença na história da igreja. Você já pensou no impacto que uma mulher da Bíblia pode ter sem precisar de holofotes? Loide e Eunice não aparecem em grandes narrativas como Esther ou Débora. Elas não conduziram exércitos, nem arriscaram a vida diante de reis. O que elas fizeram foi, de certa forma, ainda mais difícil: crer, permanecer e ensinar em tempos hostis, quando tudo ao redor parecia contrário. Elas escolheram transmitir uma herança espiritual que não se apaga, e Paulo foi testemunha viva disso ao escrever a Timóteo, lembrando da fé que primeiro habitou em sua avó, depois em sua mãe e, finalmente, nele próprio. Essa é uma mensagem poderosa, porque nos mostra que a verdadeira influência não se mede pelo palco que alguém ocupa, mas pela vida que alguém transforma. Quantas mães, avós e mulheres de fé hoje carregam esse mesmo chamado silencioso? Talvez você que está ouvindo já se sentiu invisível, achando que suas orações não são vistas, que seus ensinamentos parecem não surtir efeito, que sua dedicação não é reconhecida. Mas e se eu te dissesse que é justamente aí, na constância do seu amor e na firmeza da sua fé, que Deus está escrevendo histórias eternas? O poder espiritual das mães não está em aparecer, mas em permanecer. E é sobre isso que vamos falar, sobre como duas mulheres comuns se tornaram pilares para que o evangelho se espalhasse com força, não pela força dos seus nomes, mas pela grandeza da fé que carregavam dentro de si. E é nesse ponto que nossa jornada começa, olhando de perto para o pano de fundo em que essas mulheres viveram, entendendo os desafios do seu tempo e descobrindo como, mesmo sem fama, elas moldaram o futuro da igreja através da fé que não se apaga. E antes de seguirmos mais fundo nessa história, eu preciso abrir meu coração com você. Se essa mensagem já começou a mexer com você de alguma forma, se você também acredita que existem mulheres invisíveis aos olhos do mundo, mas essenciais aos olhos de Deus, então esse vídeo é para você. É aqui que a palavra se torna viva e nos mostra que até aquilo que parece pequeno pode carregar um impacto eterno. Por isso, eu quero te pedir algo bem simples, mas muito importante. Se esse tema já falou ao seu coração, deixe o seu like nesse vídeo agora mesmo. Isso não é só um gesto de apoio, é uma forma de espalhar ainda mais essa mensagem, para que outras mulheres de fé também sejam alcançadas e lembradas do valor que tem no reino de Deus. E eu vou além. Escreve aqui nos comentários se você já se sentiu assim, invisível, mas com a certeza de que Deus estava te vendo. Coloque a sua experiência, ou simplesmente escreva: Deus me vê. Essa pequena declaração pode ser um testemunho poderoso não só para você, mas para todas as pessoas que lerem. E claro, se você ainda não está inscrita aqui no canal, aproveita esse momento e se inscreve agora. Nós temos caminhado juntas em histórias profundas de mulheres na Bíblia, e cada novo vídeo é uma oportunidade de ser edificada, inspirada e fortalecida na fé. Eu não quero que você perca nada do que está por vir, porque cada detalhe dessas narrativas pode ser exatamente a resposta que você precisa para o seu momento. Então, dá o like, comenta, se inscreve e vem comigo, porque agora vamos mergulhar no pano de fundo da vida de Loide e Eunice, entendendo o ambiente em que elas viveram e como a fé delas brilhou mesmo em meio à escuridão. Você já reparou como a fé, muitas vezes, nasce nos lugares mais improváveis? Quando olhamos para a história de Loide e Eunice, duas mulheres mencionadas de forma breve mas profunda na Bíblia, encontramos um exemplo disso. Elas não viveram em um tempo fácil, tampouco tiveram uma vida sem desafios. Pelo contrário, o contexto em que mãe e filha criaram suas raízes de fé foi marcado por contrastes. De um lado, tradições religiosas fortes; de outro, influências culturais que tentavam sufocar a verdade. E, ainda assim, é justamente nesse ambiente de tensão que a chama da fé foi acesa e transmitida de geração em geração.
A cena que precisamos imaginar começa em uma casa simples, onde uma avó chamada Lloyd carregava em si a memória das escrituras e a transmitia com zelo à sua filha, Eunice. Não havia templos imponentes à disposição, não havia recursos abundantes, não havia sequer a liberdade de viver a fé sem resistência. O que havia era a determinação de não deixar a chama se apagar. E é nesse cenário que compreendemos algo precioso. A fé não é apenas ensinada, ela é respirada dentro de casa, nos gestos, nas palavras e até nos silêncios. Eunice cresceu nesse ambiente de convicção silenciosa, mas firme. E, em meio às complexidades de sua vida, inclusive ao casar-se com um homem grego, fora da tradição judaica, ela precisou fazer escolhas que a colocavam entre a cultura dominante e a fidelidade àquilo que havia aprendido com sua mãe. Imagine essa tensão. De um lado, a herança da fé que Lloyd havia cultivado. Do outro, uma sociedade que não via valor naquilo que vinha de Deus. Quantas mulheres hoje não vivem exatamente essa mesma luta? Pressionadas pelo ambiente, pelo lar, pelas opiniões externas, tentando equilibrar o que carregam no coração com o que o mundo insiste em impor? Mas foi justamente nesse espaço de conflito que Eunice floresceu como mãe. E o reflexo disso foi visto em seu filho, Timóteo. Aquele jovem que se tornaria discípulo de Paulo, pastor e líder da igreja primitiva, foi moldado no colo de uma mãe e nos ensinamentos de uma avó. Isso nos mostra que a herança espiritual não depende de status, de posição ou de circunstâncias perfeitas. Ela nasce na fidelidade de mulheres comuns que ousam viver uma fé extraordinária. Pense comigo, quantas vezes você já acreditou que precisava ter tudo sob controle para transmitir algo de valor? Quantas vezes achou que não era suficiente, que não tinha preparo, que não tinha recursos? A vida de Lloyd e Eunice nos mostra exatamente o contrário. A influência delas não começou em púlpitos, mas em casa. Não veio de discursos elaborados, mas de um testemunho vivo, constante e coerente. E é isso que conecta diretamente a mulher da Bíblia com cada uma de nós hoje. Porque se a fé de duas mulheres que viviam sob pressões culturais e sociais pôde moldar um líder que impactaria gerações, a sua fé também pode estar moldando muito mais do que você imagina. A sua perseverança, a sua escolha de permanecer em Cristo, a sua decisão de não deixar a palavra ser abafada pelo barulho do mundo, tudo isso pode ser o ponto de virada na vida de alguém que está olhando para você, mesmo que em silêncio. Se até aqui você já sentiu o peso e a beleza dessa verdade, eu quero te convidar a marcar esse momento nos comentários. Escreve "A minha fé também deixa herança" como um ato profético sobre sua vida. Cada palavra lançada pode ser semente que frutifica não só em você, mas também em quem for impactada pelo que você declarou. Olhando mais de perto para a vida de Eunice, começamos a perceber como as escolhas silenciosas de uma mãe podem se tornar marcos eternos na história da fé. Ela era filha de Lloyd, uma judia devota, mas ao se casar com um homem grego, entrou em uma realidade completamente diferente. Esse detalhe, aparentemente pequeno, traz à tona uma tensão muito profunda. Como criar um filho em meio a duas culturas que se chocavam constantemente? Uma carregava a memória das promessas de Deus, a outra valorizava a filosofia, tradições humanas e deuses que não traziam vida. É nesse ponto que entendemos a força de Eunice. Ela poderia ter escolhido o caminho mais fácil, simplesmente se adaptar, deixar que a cultura ao redor moldasse a vida do filho e que o ambiente decidisse por ele. Mas, em vez disso, ela decidiu que, mesmo em meio à diversidade de influências, a verdade do Senhor seria o alicerce de sua casa. Imagine a cena, o pequeno Timóteo crescendo entre dois mundos, ouvindo dos vizinhos e até do próprio pai referências de uma fé estranha àquela que sua mãe carregava, mas, ao mesmo tempo, recebendo dela e de sua avó a essência das Escrituras, os valores eternos, a visão de um Deus vivo e fiel. Esse contraste não deve ter sido nada fácil. Quantas discussões, quantas noites em oração, quantas vezes Eunice deve ter se sentido sozinha nessa missão. Ainda assim, foi nesse terreno duro que ela escolheu plantar sementes de fé. E o mais lindo é perceber que as sementes germinaram. Timóteo não cresceu indiferente. Ele não apenas ouviu sobre Deus, mas aprendeu a amá-lo a partir do exemplo vivo da mãe e da avó. Isso nos mostra que, mesmo quando o ambiente parece contrário, a fé genuína tem o poder de penetrar corações e transformar destinos. E aqui está uma verdade que precisa alcançar o seu coração hoje. Não é necessário ter um cenário perfeito para ser instrumento de Deus. Muitas vezes, esperamos que tudo esteja alinhado, que não existam conflitos, que os apoios estejam todos ao nosso lado. Mas Eunice prova que é possível sustentar a fé no meio do desequilíbrio. E, mais do que isso, ela prova que uma mulher de fé pode virar a chave da história de sua família inteira. Talvez você esteja vivendo exatamente essa luta.
tentando ensinar seus filhos sobre Deus em meio a uma casa onde nem todos creem, tentando permanecer firme mesmo quando a sociedade ridiculariza sua fé, tentando ser luz em meio a tantas sombras. O testemunho de Eunice vem como um sopro de esperança. Você não está sozinha. Cada palavra que você planta, cada oração que você insiste em fazer, cada versículo que você ensina, tudo isso está construindo um legado. E, ainda que os olhos não percebam de imediato, o tempo revelará que essas sementes não são vãs. Essa é a beleza da fé das mulheres na Bíblia. Elas não desistiam. Não era sobre perfeição, mas sobre perseverança. E se hoje podemos olhar para Timóteo como um grande homem de Deus, é porque antes dele existiram duas mulheres que não abriram mão de sua missão. É nesse ponto que entendemos que a verdadeira grandeza não está no palco, mas no lar. Não está no reconhecimento público, mas na fidelidade cotidiana. Se essa mensagem já tocou seu coração, eu quero te convidar a escrever nos comentários uma frase que declare essa mesma coragem. Coloque: eu escolho plantar mesmo no solo difícil. Isso vai fortalecer a sua fé e encorajar outras mulheres que também precisam dessa lembrança. Se existe algo que a história de Lloyd e Eunice nos ensina de maneira marcante, é que a fé não é apenas transmitida por palavras, mas pela forma como a vida é vivida dentro de casa. Quando Paulo escreve a Timóteo lembrando da fé não fingida que primeiro habitou em sua avó e em sua mãe, ele está destacando algo precioso: a autenticidade. Não era uma fé de fachada, nem uma fé de domingo, restrita a rituais ou tradições ocasionais. Era uma fé pulsante, que se expressava na forma como elas cozinhavam, na forma como tratavam os vizinhos, no jeito como enfrentavam os dias difíceis e na maneira como instruíam aquele menino que crescia observando cada detalhe. Timóteo não apenas escutava histórias bíblicas antes de dormir, ele via a Bíblia se tornando vida nos gestos cotidianos de sua mãe e de sua avó. Ele percebia que aquilo que elas diziam estava alinhado ao que elas faziam, e esse é talvez o maior testemunho que uma mulher pode deixar dentro da sua casa. Não basta ensinar os versículos, é preciso encarnar os versículos, permitir que eles moldem a forma de reagir, de amar, de perdoar. Foi isso que deu peso e consistência à formação espiritual de Timóteo. Uma fé que tinha cheiro de pão assando, lágrimas de oração derramadas ao pé da cama e braços que acolhiam mesmo nos momentos mais difíceis. Esse detalhe muda tudo, porque muitas vezes pensamos que para impactar espiritualmente a próxima geração precisamos de grandes discursos, de ambientes perfeitos ou de condições ideais. Mas a vida de Lloyd e Eunice nos lembra que o que realmente marca são os exemplos diários, os gestos simples, mas carregados de significado. É na mesa do café, na paciência diante das contradições, no encorajamento oferecido mesmo quando o coração está cansado, que a fé se solidifica e ganha raízes. É por isso que Paulo ressalta que a fé que havia em Timóteo não nasceu do nada, mas foi cultivada ao longo do tempo, no espaço íntimo de uma casa onde duas mulheres decidiram ser consistentes em sua devoção. Agora, imagine o impacto disso em um jovem que mais tarde se tornaria um líder da igreja primitiva, alguém que caminharia ao lado de Paulo em missões perigosas, alguém que enfrentaria pressões e perseguições constantes. Timóteo só conseguiu permanecer firme porque antes dele existia um alicerce sólido, construído com perseverança e verdade. E aqui mora um segredo poderoso. A fé que você vive hoje, mesmo quando ninguém aplaude, pode ser a mesma fé que sustentará alguém amanhã em um campo de batalha espiritual. Quantas vezes as palavras de uma mãe ou avó ficam ecoando na mente de um filho muito depois de terem sido ditas? Quantas vezes o exemplo silencioso se torna a voz que guia em momentos de dúvida? Foi assim com Timóteo. Ele carregava dentro de si não apenas memórias, mas experiências. Ele sabia o que era ver uma mulher de fé se levantar diante de dificuldades, sabia o que era ter um lar sustentado pela oração e sabia que a fidelidade ao Deus de Israel não era negociável, mesmo quando isso custava ser diferente do resto da sociedade. E isso nos traz uma pergunta íntima: o que você está transmitindo, não apenas em palavras, mas em vida? Quando seus filhos, netos ou pessoas próximas olham para você, o que eles veem? Eles enxergam contradição ou coerência? Eles encontram apenas conselho solto ou encontram um modelo vivo de fé? Essa é a beleza da mulher na Bíblia. Ela nos mostra que a herança espiritual não se constrói em discursos formais, mas em atitudes constantes. Há algo profundamente emocionante quando pensamos no contexto em que Lloyd e Eunice viveram. Não era um tempo fácil, muito menos favorável para cultivar a fé. Elas estavam cercadas por uma cultura pagã, com pressões sociais, valores contrários e um ambiente que não fortalecia em nada a devoção ao Deus verdadeiro. Timóteo cresceu nesse cenário, e é justamente aí que percebemos a grandeza dessas duas mulheres. Elas não deixaram que o ambiente definisse o destino da família, mas decidiram, com firmeza e coragem, criar uma atmosfera espiritual dentro de casa.
Esse é um detalhe que muda tudo. Não importa o que acontece ao redor, importa o que você escolhe plantar no seu lar. Podemos imaginar a casa simples delas como um refúgio, um lugar onde a presença de Deus era cultivada no meio das pressões externas. Enquanto muitos se conformavam com os costumes da época, Lloyd e Eunice faziam escolhas diferentes, e essas escolhas tinham um preço. Mas é exatamente no contraste que a fé ganha brilho. Quando tudo ao redor está escuro, a menor chama se torna visível. Foi assim que Timóteo aprendeu a não ceder à pressão do mundo, porque dentro de casa ele já havia aprendido a firmeza de quem serve a Deus mesmo em minoria. E aqui está um ponto de reflexão muito íntimo para nós. Quantas vezes acreditamos que só conseguiremos ser fiéis se as circunstâncias mudarem? Quantas vezes pensamos, quando tudo estiver favorável, então eu vou me dedicar? Mas Lloyd e Eunice nos mostram o contrário. Elas decidiram ser fiéis dentro da adversidade, e foi exatamente essa fé contra a corrente que moldou o caráter de Timóteo. Essa é a força da mulher na Bíblia, a capacidade de criar vida e fé mesmo em terrenos hostis. O que mais me impressiona é perceber que a fé delas não foi silenciosa apenas dentro da casa, mas transbordou para a vida de um jovem que mais tarde faria parte da expansão da igreja. Isso nos lembra que cada escolha feita em silêncio tem impacto no futuro. O gesto de abrir as Escrituras para um filho, de ensinar uma oração simples, de recusar-se a se conformar ao que todos fazem, pode ser invisível agora, mas tem poder de ecoar em gerações. Lembre-se, o mundo ao redor de Timóteo não foi transformado de imediato, mas o mundo dentro de Timóteo já estava sendo moldado pela fé daquelas duas mulheres. Essa diferença foi crucial, porque o chamado dele não dependia de circunstâncias externas, mas da convicção interna que já havia sido alimentada. E isso me faz pensar em quantas vezes nós subestimamos o poder de uma mãe ou avó de fé. Talvez você ache que sua vida é pequena, que sua influência é limitada, mas não é. No silêncio da sua casa, você pode estar formando o próximo líder, o próximo missionário, ou alguém que vai levar a palavra de Deus onde você nunca poderia chegar. E eu quero te convidar a refletir profundamente. O que você tem permitido que entre no seu lar? Quais valores você tem cultivado, mesmo em meio à pressão do mundo? Se essa mensagem já está tocando seu coração, escreva nos comentários a palavra resistência, como uma declaração de que você também escolhe viver e transmitir uma fé que não se curva diante do ambiente hostil. Quando pensamos em Lloyd e Eunice, muitas vezes lembramos apenas da sua relação com Timóteo, mas há um detalhe essencial que não pode ser ignorado. Elas viveram o cristianismo antes mesmo de muitos ao redor reconhecerem a verdade do Evangelho. Isso significa que, enquanto a maioria ainda estava presa a tradições, costumes religiosos superficiais ou até práticas contrárias à fé, elas já tinham escolhido um caminho diferente. E essa escolha, sem dúvida, exigiu coragem. Imagine o peso de educar uma criança na contramão da cultura dominante. Imagine o desafio de manter viva a chama da palavra quando todos os ventos sopravam contra. Não foi algo confortável, nem óbvio, mas foi intencional. Esse é um dos segredos espirituais mais poderosos da história de Lloyd e Eunice. Elas não esperaram um ambiente ideal para ensinar a fé, elas criaram esse ambiente dentro do lar. Enquanto as vozes externas tentavam influenciar Timóteo, a voz da mãe e da avó já ecoava no coração dele, plantando verdades que iriam permanecer para sempre. É como se elas tivessem construído uma muralha invisível ao redor dele, não feita de pedras, mas de convicções. E aqui está algo que mexe conosco. Quantas vezes deixamos a voz do mundo ser mais alta dentro da nossa casa do que a voz da palavra? Quantas vezes o ruído de fora acaba sufocando o que poderíamos cultivar no silêncio do lar? O que Lloyd e Eunice nos ensinam é que o poder espiritual de uma mãe e de uma avó não está apenas no que elas falam, mas no que elas vivem. Não era um discurso vazio, mas uma vida que refletia Deus em cada detalhe. Essa consistência é o que deu força às sementes plantadas no coração de Timóteo. E aqui eu quero que você pense comigo. De que adianta ensinar um filho a orar, se nós mesmas não nos ajoelhamos em oração? De que adianta falar de fé, se a nossa vida está completamente moldada pelo medo? A verdade é que as crianças não aprendem apenas ouvindo, elas aprendem observando. Timóteo viu a fé de Lloyd e Eunice em ação, e isso foi o que lhe deu a base para um futuro ministério. Talvez, para muitas mulheres hoje, a sensação seja de fragilidade ou de insignificância, como se o que fazem não fosse suficiente. Mas a história dessas duas mulheres na Bíblia prova exatamente o contrário. Uma mãe e uma avó que perseveram em viver a fé dentro de casa podem mudar o destino de uma geração inteira. Pode parecer simples, quase invisível, mas é ali, no pequeno, que Deus constrói o grande. E eu quero te provocar a refletir ainda mais. Qual legado espiritual você está deixando agora, mesmo sem perceber? Que marca sua vida está imprimindo nos que te cercam?
Se essa pergunta mexe com você, escreva aqui nos comentários a frase "Meu legado é fé", declarando que a sua história também vai deixar marcas eternas. À medida que avançamos, fica impossível não notar que a fé de Lloyd e Eunice não era apenas teórica, mas uma fé que suportava peso. Pense nisso. Não se trata de um cristianismo leve, que serve apenas em dias de bonança, mas de uma fé que atravessa gerações justamente porque nasceu no fogo da provação. Lembre-se de que o contexto em que Timóteo foi criado não era fácil. Ele tinha um pai grego, o que significava que provavelmente não havia apoio dentro da própria casa para seguir os caminhos da palavra. Essa ausência paterna espiritual poderia ter deixado um vazio, mas é aí que o poder da mãe e da avó entrou em cena. Elas preencheram essa lacuna com um compromisso radical com Deus. E aqui está um ponto que talvez toque diretamente você. Quantas vezes sentimos falta de apoio para nossa caminhada de fé? Quantas vezes parece que estamos carregando sozinhas a responsabilidade de manter acesa a chama dentro de casa? Lloyd e Eunice nos mostram que, mesmo em um cenário de desequilíbrio, é possível criar raízes espirituais profundas. Elas não tinham todas as condições ideais, mas tinham a convicção de que Deus era suficiente. E essa convicção se tornou força para sustentar Timóteo em meio às pressões externas. Agora, imagine por um momento o olhar de Timóteo crescendo e observando essas duas mulheres. Ele não via perfeição, mas via consistência. Não via riqueza, mas via fé. Não via poder social, mas via autoridade espiritual. Essa é a verdadeira herança que formou o futuro líder da igreja primitiva. E o mais impressionante, essa herança não ficou limitada à vida dele. O impacto de Lloyd e Eunice se estendeu a milhares de pessoas que foram alcançadas através do ministério de Timóteo. O que começou dentro de uma casa se tornou um movimento que ecoa até hoje. Isso nos leva a perceber que a espiritualidade do lar nunca é pequena. Às vezes, achamos que o que acontece dentro da cozinha, do quarto ou da sala não tem grande importância. Mas na perspectiva do reino, é ali que os maiores milagres podem estar nascendo. Uma oração feita ao lado da cama de uma criança pode mudar a trajetória de uma geração. Um conselho dado na mesa, com lágrimas nos olhos, pode ser a voz de Deus que guia alguém em um momento decisivo. É exatamente isso que vemos em Lloyd e Eunice, o ordinário se tornando extraordinário porque foi regado pela fé. E se você já se perguntou se realmente faz diferença orar todos os dias pelos seus filhos, mesmo quando parece que nada muda, ou se ensinar versículos à sua filha é apenas um detalhe sem impacto, lembre-se dessa história. Deus usou duas mulheres aparentemente comuns para sustentar um dos maiores líderes da história da igreja. Isso prova que o espiritual não se mede pelo tamanho do palco, mas pela profundidade das raízes. Se essa mensagem falou com você, declare nos comentários: "Minha casa é terreno fértil". Essa frase é mais do que um comentário, é um ato profético, é uma decisão de acreditar que a sua fé pode florescer mesmo em ambientes difíceis. Chegamos a um ponto da história em que precisamos perceber algo fundamental. A fé não é apenas transmitida por palavras, mas também por marcas. Lloyd e Eunice carregavam marcas da caminhada com Deus, e essas marcas foram vistas, sentidas e absorvidas por Timóteo. A Bíblia não nos dá longos discursos delas, não nos mostra grandes feitos públicos, mas revela que a fé delas era não fingida. Essa expressão é poderosa, porque fala de autenticidade, fala de uma vida em que o que se prega e o que se vive estão alinhados. É aqui que mora a grandeza, na coerência silenciosa que sustenta a vida de quem observa de perto. Talvez você já tenha sentido o peso de pensar que não é suficiente, que não tem as palavras certas, que não consegue fazer grandes coisas para Deus. Mas a história de Lloyd e Eunice mostra que o que realmente molda uma vida não são discursos eloquentes, mas a consistência diária. É o jeito de reagir em meio às dificuldades, é a forma de tratar as pessoas, é a perseverança quando tudo parece desmoronar. É o testemunho silencioso que, muitas vezes, fala mais alto do que 1000 sermões. Pense em Timóteo. Ele cresceu em meio a conflitos culturais, sociais e espirituais. Seu pai representava um mundo, sua mãe e avó representavam outro. E é impressionante notar que, nesse conflito, prevaleceu a influência da fé. Isso só foi possível porque Eunice e Lloyd não desistiram de ser coerentes. Não importa se o ambiente estava em desacordo, elas sabiam que a verdade precisava ser vivida dentro de casa. E aqui eu quero te convidar a refletir. Quais marcas você está deixando no coração das pessoas mais próximas a você? Não se trata apenas de falar sobre Deus, mas de viver de tal maneira que quem convive com você consiga ver que Ele é real. Talvez seus filhos não lembrem de todas as palavras que você já disse, mas lembrarão de como você orava. Talvez não guardem cada conselho que você ofereceu, mas nunca esquecerão da paz que você carregava mesmo em meio às tempestades.
Isso é deixar marcas eternas. O apóstolo Paulo, ao escrever a Timóteo, não elogiou a retórica de Eunice e Lloyd, mas exaltou a fé genuína que habitava nelas. Isso nos mostra que a maior herança que podemos deixar não é uma fortuna, mas uma fé sólida. E essa herança não se perde, não é corroída pelo tempo, não pode ser roubada. Ela atravessa gerações e continua ecoando quando já não estamos mais presentes fisicamente. Se essa palavra tocou você, escreva nos comentários: quero deixar marcas eternas. Essa declaração simples, mas poderosa, é um compromisso de viver uma fé que será lembrada não apenas por palavras, mas pelo impacto transformador que ela causa. Olhando para a vida de Lloyd e Eunice, conseguimos perceber que a fé delas não apenas sustentou Timóteo em sua juventude, mas se tornou a base de um ministério que alcançou multidões. É quase como se, ao ensinar seu filho e neto dentro de casa, elas não imaginassem que estavam, na verdade, alimentando a fé de cidades inteiras, de povos distantes e até mesmo de nós, que séculos depois ainda nos inspiramos na firmeza desse legado. O que nasceu em um lar aparentemente simples ecoou para fora das paredes da casa e se transformou em impacto global. Esse é o poder da fé transmitida de geração em geração. O que começa como uma oração feita ao lado da cama, um cântico entoado no cotidiano, uma história bíblica contada antes de dormir, se torna semente que frutifica muito além do que os olhos humanos conseguem enxergar. A fé de Lloyd e Eunice ultrapassou os limites de sua própria família, porque aquilo que é verdadeiro não se restringe, não fica contido, ele se expande, ele alcança, ele transforma. Quando Paulo escreve a Timóteo, vemos que a confiança dele no jovem não está apenas na personalidade de Timóteo, mas no alicerce da fé que foi plantada em sua vida. Isso significa que, mesmo quando você acha que está fazendo algo pequeno, como ensinar uma criança a orar, encorajá-la a crer ou mesmo demonstrar paciência quando tudo parece perdido, Deus pode estar usando esse momento como parte de um plano muito maior. O que parece insignificante hoje pode ser a base de algo grandioso amanhã. E talvez essa seja a parte mais emocionante. O alcance da fé de uma mãe ou de uma avó nunca se limita àquele lar. Sempre vai mais longe. As palavras, os exemplos, os atos de amor atravessam gerações, inspiram amigos, vizinhos, conhecidos, e podem até se tornar testemunhos que fortalecem a fé de desconhecidos. Pense em quantas pessoas foram tocadas indiretamente pela fidelidade de Lloyd e Eunice, simplesmente porque decidiram não abandonar aquilo que acreditavam. Esse princípio também se aplica a nós. Quando você investe em viver e ensinar a fé, mesmo nos detalhes mais simples, você não está apenas marcando a vida de quem está perto, mas colaborando com algo que pode se espalhar para lugares que você nunca imaginou alcançar. A fidelidade silenciosa dentro do lar pode se tornar a voz que ecoa em púlpitos, em nações e até em gerações futuras que jamais verão seu rosto, mas serão tocadas pelas sementes que você plantou. Se essa palavra falou ao seu coração, comente aqui: meu legado vai além de mim. Essa frase é um lembrete e também um compromisso de que o impacto da sua fé não ficará restrito ao presente, mas ultrapassará os limites do tempo e do espaço. Quando olhamos para a trajetória de Lloyd e Eunice, percebemos que o impacto delas não foi apenas uma questão de ensinar versículos ou repetir orações decoradas. Foi uma vida inteira entregue a uma verdade maior, vivida de maneira tão autêntica que se tornou impossível para Timóteo ignorar. A fé dessas duas mulheres não era um ritual mecânico, mas uma chama real que ardia dentro delas, e esse fogo não se apaga facilmente. É por isso que, mesmo em meio às pressões de um mundo hostil ao Evangelho, Timóteo conseguiu se manter firme. Porque aquilo que foi transmitido a ele não era teoria, era vida pulsando diante dos seus olhos. Essa é uma das maiores lições que a história dessas mulheres nos deixa. A fé verdadeira não se transmite apenas por palavras, mas por exemplo. Pense nisso. Quantas vezes um filho ou uma filha pode não lembrar exatamente de um sermão que ouviu, mas se recorda da paciência da mãe em meio ao caos? Quantas vezes alguém não se lembra de cada detalhe de um versículo, mas nunca esquece do abraço da avó em meio a uma dor insuportável? O Evangelho não é apenas pregado, ele é vivido. E é isso que o torna irresistível. Lloyd e Eunice ensinaram Timóteo a amar a palavra, mas mais do que isso, mostraram a ele como essa palavra se tornava carne no dia a dia delas. Mostraram como reagir com fé diante das más notícias, como confiar em Deus mesmo quando não havia garantias humanas, como permanecer firme quando tudo ao redor parecia instável. E essa consistência foi a força que moldou um jovem capaz de carregar um ministério tão grande nas costas. Agora, imagine se elas tivessem desistido em algum momento. Imagine-se Eunice, pressionada pela realidade de ser uma mulher crente casada com um homem grego que não partilhava da mesma fé, tivesse abandonado o caminho. Imagine-se Lloyd, cansada das adversidades, tivesse decidido que era mais fácil se calar e se adaptar à cultura ao redor.
Será que teríamos conhecido Timóteo que conhecemos nas cartas de Paulo? Será que tantas comunidades teriam sido alcançadas? Talvez não. Isso nos mostra que cada decisão silenciosa de permanecer em fé, de continuar ensinando, de não abrir mão do que se crê, pode ter consequências eternas. E aqui há algo profundo que precisamos trazer para a nossa própria vida. Você não faz ideia de quem pode estar sendo moldado pelo seu testemunho hoje. Você não sabe quem está observando suas reações, suas escolhas, sua firmeza em meio às provações. Talvez seja um filho, talvez seja um sobrinho, talvez seja alguém que nem mora com você, mas que enxerga em sua vida um reflexo do que significa seguir a Cristo de verdade. A sua fidelidade pode estar escrevendo a história de alguém que, no futuro, será instrumento para transformar muitas vidas. E isso nos leva a um ponto delicado, mas essencial. O impacto da sua fé não se mede pela visibilidade que ela tem agora, mas pelo alcance que terá ao longo do tempo. Lloyd e Eunice talvez nunca tenham se sentado em grandes púlpitos, talvez nunca tenham sido chamadas para liderar multidões, talvez nunca tenham sido aplaudidas em praça pública. Mas o que fizeram dentro de casa ecoou em arenas, em sinagogas, em cartas que atravessaram séculos. E esse é o lembrete de que a mulher na Bíblia, mesmo quando parece estar em um espaço limitado, pode carregar em si o poder de uma revolução silenciosa, mas implacável. É possível que você também já tenha se sentido pequena, invisível ou até mesmo sem relevância diante de tantas vozes e plataformas. Mas lembre-se, Deus não mede grandeza pelos olhos humanos. Ele vê aquilo que é eterno, aquilo que é capaz de se multiplicar em gerações. O que você planta hoje em oração, em ensino, em exemplo, pode se tornar o combustível da fé de alguém que você talvez nunca conheça nesta vida. E essa é a beleza do Evangelho. Ele nunca para no ponto onde foi entregue, ele sempre segue adiante, se espalhando e transformando. Por isso, enquanto pensamos em Lloyd e Eunice, somos desafiados a enxergar o poder que existe nos detalhes aparentemente simples do nosso dia a dia. Uma palavra de encorajamento, uma atitude de fé diante da dor, uma decisão de manter a integridade quando ninguém está vendo, tudo isso pode ser o ponto de partida para algo muito maior. Então chegamos a um ponto que talvez seja o mais emocionante de toda essa jornada com Lloyd e Eunice. Entender que a herança espiritual que deixamos nunca é apenas nossa. Ela se torna parte de uma corrente que atravessa o tempo, alcança lugares que não podemos imaginar e toca corações que jamais sonharíamos conhecer. Quando Paulo escreve a Timóteo lembrando da fé sincera que habitava em sua avó e em sua mãe, ele está nos mostrando algo que vai muito além da história de uma família. Ele está nos revelando o poder de uma fé que não morre, mas se multiplica. E aqui, mais uma vez, precisamos quebrar aquela ideia de que legado é apenas algo que deixamos depois da morte. Não. Legado é algo que você já está construindo agora, em cada gesto, em cada oração, em cada escolha. Legado é aquilo que alguém leva de você, mesmo sem você perceber. Foi exatamente isso que aconteceu com Eunice e Lloyd. Elas não esperaram um grande momento para marcar a vida de Timóteo, mas o formaram pouco a pouco, no cotidiano, com simplicidade e profundidade. Talvez você esteja ouvindo isso e pensando, mas eu não sou como elas, eu falho, eu erro, eu nem sempre consigo ser esse exemplo de fé constante. E é justamente aqui que está a beleza. Lloyd e Eunice também eram humanas, também tinham dias difíceis, também enfrentavam limitações. Mas a diferença é que escolheram continuar mesmo assim. A força delas não estava em serem perfeitas, mas em permanecerem fiéis. E é isso que muda tudo. O que você transmite não é uma imagem de impecabilidade, mas uma vida real, entregue, dependente de Deus. Essa autenticidade fala mais alto do que qualquer máscara de perfeição. Agora, pense comigo, quantas pessoas já foram sustentadas por orações que você sequer sabe que foram respondidas? Quantos momentos de consolo você proporcionou sem imaginar que aquele simples gesto se tornaria inesquecível para alguém? Quantos frutos de fé ainda brotarão, anos à frente, a partir de sementes que você plantou hoje, talvez em lágrimas? Essa é a grandeza silenciosa da mulher na Bíblia e também da mulher que vive sua fé hoje. Ela não precisa de aplausos para ser relevante, porque seu impacto é eterno. E é impossível não perceber como esse mesmo padrão se repete na história bíblica. Mulheres que parecem estar em segundo plano, mas que, na verdade, sustentam todo o enredo com sua fé. Mulheres que não ocupam palácios, mas transformam destinos. Mulheres que, como Lloyd e Eunice, assumem a missão de ensinar, formar, discipular, ainda que dentro de um ambiente pequeno e limitado. Mas é justamente nesse ambiente que o céu encontra espaço para se manifestar. É ali que se escreve a história que ninguém pode apagar. O mais bonito é perceber que o que começou em uma casa simples atravessou fronteiras e chegou até nós hoje.
Sim, você só conhece Timóteo porque duas mulheres decidiram ser fiéis em sua geração. Você só lê essas cartas porque houve mãos femininas que ensinaram a primeira oração, que mostraram a primeira história bíblica, que acenderam no coração de um menino uma chama que jamais se apagaria. Isso significa que o que você está fazendo agora também pode atravessar séculos, mesmo que você não veja o resultado imediato. É por isso que precisamos parar e refletir. O que estamos transmitindo hoje? Que marcas estamos deixando nos corações que nos observam? Não apenas filhos ou netos, mas todos que convivem conosco. O que temos postado, curtido ou comentado nas redes sociais? Que tipo de música estamos ouvindo, cantando? Quais lugares estamos frequentando? Que tipo de roupas estamos vestindo? Porque cada escolha nossa se torna um testemunho. E se existe algo que essa história grita aos nossos corações é que não existe impacto pequeno quando se trata de fé. Tudo conta, tudo reverbera, tudo se multiplica. E talvez, nesse momento, você sinta o desejo de se posicionar de forma ainda mais clara diante de Deus. Então eu quero te convidar a escrever nos comentários uma declaração de fé que será como um memorial: meu legado é eterno. Escreva isso com convicção, como quem planta uma semente no coração de Deus e no coração de quem vai ler. Porque quando você assume essa verdade, você está declarando que não importa o tamanho da sua casa, a condição da sua vida ou as circunstâncias que você enfrenta, a sua fé terá impacto além do que você pode medir. A história de Lloyd e Eunice é a prova de que Deus escolhe o simples para gerar o eterno, o escondido para sustentar o visível, o aparentemente pequeno para transformar multidões. E isso nos desafia a enxergar o valor do que carregamos e a nunca subestimar a força de uma fé genuína, porque ela é capaz de atravessar gerações e transformar o mundo. Se você chegou até aqui, é porque essa mensagem falou com o seu coração. E se de alguma forma você sentiu Deus te lembrar do valor do seu legado espiritual, então eu quero te pedir algo muito especial: não deixe esse momento passar. Se inscreva agora no canal, porque aqui você vai encontrar muitas outras palavras que vão fortalecer sua fé e te ajudar a enxergar o poder da mulher na Bíblia em cada detalhe. E não esqueça de deixar o seu like neste vídeo. Pode parecer um gesto simples, mas é isso que faz essa mensagem alcançar ainda mais pessoas que precisam ouvir o que você ouviu hoje. E já que você está aqui, não pare por aqui. Na tela já está aparecendo o próximo vídeo que preparei com todo carinho para você. Ele é a continuação dessa jornada de fé e vai aprofundar ainda mais o que Deus tem para falar com você. Clique e assista agora, porque eu tenho certeza que será mais um passo poderoso na sua caminhada. Deus te abençoe.